Olá, de Oliver. Bom, este é um projeto em desenvolvimento, ok? Vamos vir aqui no Preference, vou mostrar para vocês o MoGraph, ok? O que eu estou querendo dizer é o seguinte, um projeto em desenvolvimento não significa que o que vocês vão ver aqui é o produto final. É o mais próximo do produto final. Eu estou tentando mostrar para vocês operações consolidadas, desenvolvimento consolidado do nosso projeto. Mas isso não garante que o produto final tenha esta cara. Uma das coisas que eu estou mudando é o próprio nome. E vou explicar para vocês por quê. Essa foi uma sugestão do Copilot que eu aceitei de cara, Blender MoGraph for All. Por quê? Por dois motivos. Primeiro é porque for all mesmo, ok? E o segundo é porque nós migramos. Se vocês assistiram o primeiro vídeo, vocês vão lembrar que eu estava mexendo basicamente com a versão 4.4.3. E por isso o MoGraph tinha o nome de MoGraph 4.4. Mas a gente chegou à conclusão que o addon pode ser utilizado, vai ser utilizado por todas as versões 4 do Blender, inclusive a versão 5, ok? Portanto, não faz muito sentido a gente parar só numa versão específica. O desenvolvimento do Blender é muito mais rápido do que a gente estava avaliando aqui, ok? Então, a capacidade disso aqui ficar muito velho é muito rápida. Portanto, eu acho que tornar o addon um pouco mais genérico é um pouco melhor para o nosso desenvolvimento. Bom, o que eu queria mostrar para vocês aqui, eu estou no Cinema 4D, no Cinema 4D. Se eu vier diretamente aqui e aplicar um Fracture, basicamente você não vai ver nada, ok? O que é o Fracture? Olha, numa explicação bastante canhestra, né? Uma explicação bastante tosca, eu diria o seguinte, você não vê nada no Fracture aqui porque ele depende de um objeto ou de um grupo de objetos para fraturar. E o que é o Fracture? Basicamente é o seguinte, quando você tem um cloner, um clonador, você pega um gerador, no caso estou com um cubo default do Blender, você pega um gerador e aqui está instâncias, ok? Que você pode animar, que você pode distribuir exatamente, etc, etc, etc. E se esse objeto não fosse um grupo de instâncias, mas fosse um objeto único, que você precisasse ou pudesse seccioná-lo em vários? Aí você teria que ter um fracture. Então, o conceito do fracture é fracionar um objeto. É diferente de multiplicar os objetos para você ter uma distribuição. No caso do fracture, você tem uma distribuição montada a partir de partes, elementos de um objeto, ok? Ou de um grupo de objetos, etc, etc. Mas basicamente se eu fosse mostrar o fracture aqui sem prever nada, sem prever algum elemento para colocar nele, etc, etc, não aconteceria nada. Não acontece nada no Fracture do Cinema 4D. Por quê? Porque, primeiro, você precisa que isso seja um grupo de objetos e não um objeto único, porque senão você não tem fratura. E o segundo porque o Fracture, ele basicamente é uma base para você utilizar efeitos, ok? Ele não funciona sozinho. Muito bem. Então, o conceito de Fracture que nós estamos fazendo aqui é um pouco diferente. Vocês viram, eu fui no Cloner. No Cloner eu fiz uma distribuição grid, ok? E essa distribuição veio parar aqui. O que eu vou fazer aqui? Eu vou clicar no meu cubo e deletar o cubo. Deletei meu cubo. E vou fazer o seguinte, vou vir aqui, Select Hierarchic, e vou dar um Alt P, ok? Clear and Keep Transformation. O que aconteceu aqui? Vou apagar o objeto de controle. Eu tenho um grupo de objetos, ok? Esse grupo de objetos não é mais um clone. Eles são só instâncias que eu multipliquei rapidamente com a ajuda do cloner, ok? Então agora nós vamos ao Fracture. Aqui está o Fracture do Blender MoGraph for All, ok? Ele é um pouco diferente, tá? Ele engloba, na verdade, as funções do Fracture do Cinema 4D. As mesmas funções, ou seja, criar um instanciamento de tal maneira que você possa criar distribuições fracionárias nele. Ou seja, a potência do Fracture aqui, você vai conseguir ver se você aplicar um efeito nele. Okay? Então vamos sair do nosso Cinema 4D e vamos para o Blender para a gente entender algumas coisas.
Aqui nós estamos em desenvolvimento ainda, ok? Então nem tudo está valendo e uma das coisas que a gente ainda está fazendo é aplicar os modificadores de atualização automática para fazer isto se mover. Por enquanto não se move. O que a gente precisa fazer? Está na ordem aqui. Create Fracture Parent. O que vai acontecer? Tem um Fracture Parent aqui. Eu vou dar uma barra de espaço para você ver que ele é um empty. Ele é um empty controlador na origem, ok? Se eu vier aqui agora e clicar em todos os meus clones, opa, aqui, clones, com o Shift apertado, né? Com Ctrl aqui para ter. Por último, eu posso vir aqui Parent Select to Fracture. E eu montei uma seleção. Ela é muito semelhante à do Cloner, como vocês estão vendo. Só os nomes que mudam, ok? Uma vez feito isso, eu posso vir aqui, vejam, vários ajustes eu posso fazer, ajustes manuais. Os ajustes manuais são para todos os objetos, na hora de eu aplicar o Fracture, eu posso usar Color e eu posso usar instances separadas. Veja, se eu clicar aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 instances, vejam, cada uma aqui tem um controle diferente. Então, se eu der um rotate aqui, etc, etc, não vou fazer isso ainda. Por quê? Porque isto aqui que eu mostrei para vocês é o processo manual de você chegar a aplicar um Fracture com algumas alterações. Mas, vejam, eu posso vir aqui, tentar o Noise, por exemplo, no Preset, no Crack, nas transformações global, local, as transforma individual ou por grupo, e as distribuições, Explode, por exemplo, ok? Se eu vier aqui, muito provavelmente, vejam, eu não fiz nenhuma alteração, mas vamos mudar um deles para vocês entenderem. Rotate em Y45, ok? Aqui, não, rotate em Z45. Se eu vier aqui e simplesmente der um Apply Fracture, bom, aqui está a distribuição Fracture que eu fiz. O que isso significa? Eu peguei essa distribuição e instanciei num outro grupo, num novo grupo aqui de clones, ok? Deixa eu ver. Não me lembro quem é quem aqui. Se eu vier aqui apagar tudo, eu apago todos esses aqui, né? Se eu vier aqui dentro, no Fracture, e apagar todos, eu apago da minha distribuição inicial, ok? Muito bem, se eu vier aqui agora, veja, eu vou ter alguns presets. Isto aqui é tudo um pouco mais do que você tem no Fracture do Cinema 4D. Ok? Exceto, vejam, dá um Reset Fracture aqui, Crack Burst. O que está acontecendo? Ele está mudando todos os parâmetros aqui. Vejam, quando eu chegar aqui, todos os parâmetros aqui foram modificados de forma aleatória. Ok? Ou se eu vier aqui, e der um Reset, um Shatter, por exemplo. Aqui está, ok? E estas são presets da distribuição. Eu vou poder fazer uma série deles. Estou ainda avaliando se essa série vai vir num documento que você possa trabalhar ou então simplesmente numa série de botões de pré-definição. Mas basicamente este é o processo. E esse processo te dá um elemento a mais, ok? Porque essa distribuição vai ser entendida na sua totalidade quando você tiver os efeitos e você puder aplicar os efeitos. Nós não estamos aplicando os efeitos ainda, portanto vocês não estão vendo o resultado das alterações que você pode fazer numa distribuição como essa, ok? Bom, o Voronoi Fracture vai ser parecido, ainda não temos todos os modules desenvolvidos, ele vai ser parecido, exceto o fato de que a gente vai incorporar um Cell Fracture para que ele faça os cortes no objeto, os cortes de fratura no objeto propriamente dito, para que você possa utilizá-lo com formatos físicos, com a destruição de objetos, etc, etc, etc. Bom, eu acho que isso aqui dá um bom preâmbulo do que é o Fracture, ok? Eu estava mais preocupado com o conceito em si e mostrar para vocês que agora a gente está mudando até de nome. Blender MoGraph for All, for All. Nos vemos no próximo vídeo. Blender forró? Isso dá samba.